O pastor Nicolete, de Foz do Iguaçu, um marqueteiro da fé, um homem rico, certamente uma mente empresarial, somado à fé cristã explorada em dízimos e ofertas, e mais golpes de marketing de fé. Um homem milionário, um verdadeiro cão guloso. Ele usou a expressão clara: eu odeio o pobre. Isso dividiu opiniões e foi um choque na comunidade cristã evangélica e em outros círculos de pessoas que lidam com comunidades pobres. Porém, foi apenas uma expressão de marketing que ele falou. Ele explica o que significa isso. Vamos ver nesse vídeo. Olá, sou o pastor Frank Lima e você é bem-vindo mais um vídeo do nosso canal. Você aproveita e já dá um like nesse vídeo, que está muito bom. Se ainda não é inscrito, aproveite, faça agora. Tem outros conteúdos que certamente você vai gostar. Então é isso. Bora pro vídeo. Eu odeio o pobre. Uma declaração feita pelo pastor Nicolete está gerando grande polêmica nas redes sociais. Durante uma pregação, ele afirmou, com todas as letras: eu odeio o pobre. A fala rapidamente viralizou e dividiu opiniões, enquanto alguns dizem que foi um exagero ou tirada de contexto, outros consideram um sinal claro de desprezo pelos mais humildes. Mas e você? O que pensa sobre isso? A frase foi mal interpretada ou revela algo mais profundo sobre certas lideranças religiosas atuais? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse assunto merece ser discutido. Você é pobre de mente ou só está atrasado? Tem gente que não é pobre, mas na verdade falta-lhe conhecimento, falta-lhe mudança de mentalidade, porque a miséria está enraizada na sua capacidade mental. Mas tem gente que também já se acostumou com o vitimismo, com a miséria e culpa os outros. Eu não sei qual é a realidade, eu só sei que a prosperidade nasce dentro de você e Deus está plantando uma semente hoje. Eu sou o pastor Nicolete, aqui de Foz do Iguaçu, e quero caminhar com você, vencendo a pobreza e prosperando na mudança de mentalidade. Ei, pastor pode ser milionário sim, o que não pode é o dinheiro ter o pastor. Vamos acabar com essa ideia de que crente tem que ser pobre? Na verdade, pobreza nunca foi sinônimo de santidade. A verdadeira prosperidade sobre a nossa vida, esse sim é o plano original de Deus. Jesus não me chamou para ser endividado, me chamou para ser resposta. Eu odeio o pobre. E eu vou dizer que Jesus nunca foi pobre. E se te falaram isso, mentiram. Porque o pobre, ele não é só pobre financeiramente. Ele sempre é vítima de alguém que fez ele ficar pobre. Ele sempre entende que o mundo deve para ele. E a culpa é de quem tem mais. Uma mentalidade pobre vai sofrer aqui, vai ser quebrado. Deus vai te libertar disso, em nome de Jesus. Amém? Você não vai ver Jesus do início do seu ministério ao final dando uma esmola para ninguém. Jesus nunca deu esmola. Jesus mudou a mentalidade das pessoas. Dar esmola patrocina a escravidão. Tanto trabalho, tanto constrangimento. Se ele colocasse essa energia, essa força num trabalho, no ambiente de mudança de mentalidade, deixa eu falar para você, ao invés de dar esmola, traz a pessoa para imersão 3 dias aqui, você vai ver, vai mudar a vida dela. Todo ladrão tem discurso de ajudar pobres. Só que não é só o nome dele, não. Tem um monte de cristão ladrão dentro da igreja que rouba do altar. O pastor Nicolete, de Foz do Iguaçu, ele falou a polêmica frase: eu odeio o pobre. Queria, como você viu esse vídeo, fazer algumas rápidas considerações. Primeiro, quando ele disse que não ama o pobre, então ele não ama Jesus. Porque Jesus veio na figura de homem e como homem, ele humilhou-se até a morte e morte de cruz. No processo da humilhação, ele sendo Senhor se fez servo. Ele sendo saudável se fez doente. Sendo grande se fez pequeno. Sendo Deus se fez homem. Sendo glória se fez carne. Sendo rico se fez pobre. A ponto de dizer: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.
Pedro disse que era para pagar o imposto. Ele não tinha uma moeda, ele não era rico. Você acha que pessoa rica não tem moedas? Acha que uma pessoa rica não tem no Pix, não tem bitcoins, não tem no cofre, ele não tem em contas bancárias, não tem joias em cofres, não tem ouro em cofre, não tem ações em bolsa? Ele não tinha uma moeda. Disse a Pedro que fosse até o rio Tiberíades, pescasse um peixe, pegasse uma moeda para os dois. Está escrito: Sião, vem o teu filho montado, vem o teu filho pobre montado em um filhote de jumento, animal de carga. Ou seja, ele se fez pobre, dando a entender que o mais importante não é apenas uma vida que se é rico ou ser pobre, mas a vida eterna. Agora, não podemos dizer, baseado nisso, que Deus não se importa com dinheiro e podemos explorar as pessoas, aumentar o sofrimento delas, para extrair um pouquinho de cada e ficar milionário dizendo que é a bênção de Deus. Aí também não podemos, né? Então, repito, quando ele disse que não ama pobre, não amou o Messias, porque a figura do Messias foi a figura de um homem pobre. E para o Abílio Santana, que estava pregando riquezas, estava pregando em Camboriú e retirando somas de dinheiro em oferta para os Gedeões milionários da última hora na época, então estava naquela vibe de pregar prosperidade igual o Marco Infeliciano. O que aconteceu? Ele acabou dizendo que Jesus tinha uma mansão na beira da praia, quando na verdade mentiu. Não é questão de fé, é questão de falta de pudor, falta de honestidade. A casa que é relatado na escritura que Jesus ficou hospedado foi a casa de Pedro, e a sogra de Pedro estava na casa de Pedro. Era Pedro que tinha uma casa na beira da praia, uma casa simples, e nem era mansão. E quando Jesus estava em casa, era lá. A história diz que era, segundo historiadores, os que acompanharam os textos referentes aos moradores da Galileia, o povo de Cafarnaum, na orla marítima, não era comparado com as praias de Fortaleza ou do Recife ou de outros lugares, não. Era lugar de ribeirinhos, era lugar de pescadores, de pessoas pobres, humildes e analfabetas. Ainda tem essa, que em Atos dos Apóstolos dizem que não eram letrados. Foi lá que Jesus morou, não foi com o doutor fulano que tinha mansão na beira da praia, não. Então, o que acontece? Quando Abílio Santana estava nessa vibe aí de pregar a teologia da prosperidade, contou essa mentira que pegou muito mal. Então, meus queridos, eu amo o pobre e Jesus ama pobre também. Até porque eu me amo e materialmente sou pobre ainda. Mas eu quero fazer uma observação. Eu tenho uma mentalidade rica. O que acontece é que se eu tivesse investido a minha vida em negócios, assim como eu cursei marketing e fui muito bem, de uma turma de mais de 40 pessoas, 2 pessoas se destacaram. Foi um rapaz e o outro fui eu. E poderia ter assumido um escritório de marketing. Assim, eu recebi um convite de um diretor chamado Arquimedes. Eu até desenhei ele. Enquanto ele dava o curso para a gente, eu fiz o desenho do Arquimedes e guardei. Era na rua Pedro Pereira, no centro de Fortaleza, Ceará. Eu tenho uma mentalidade rica e eu digo o seguinte: eu não vou ficar velhinho pobrezinho. Não vou. Porque eu vou utilizar os meus talentos, os meus filhos e eu vamos utilizar talentos, que nós temos talentos, e vamos gerar recursos e dinheiro através do nosso talento. Agora, eu não fiz isso com o evangelho, porque como líder de igreja, eu não tive como pegar dízimos e ofertas e começar a juntar isso e tentar multiplicar isso e fazer construções para as pessoas abrirem as mãos e eu poder tirar as somas da construção, né? E gerar dinheiro para mim, para depois eu dizer que Deus me abençoou porque eu sou fiel. Não. Eu reparti, não me sobrou nada de igreja. Como pregador itinerante com as minhas apostilhas e com os meus DVDs e CDs que eu gravei, eu não tive como ficar rico. E eu também não cobrava para não comercializar o evangelho. Em Mateus 10:10, se não me falha a memória, Jesus mandou de 2 em 2 e disse que não levasse dinheiro nos alforjes e que o trabalhador é digno do seu salário, mas ele estava falando que onde chegasse fosse hospedado, recebesse, eles se hospedassem e oferecesse comida, eles comessem. Não estava dizendo que ia prover salários para eles. Não, ele disse que nem carregasse
dinheiro nos bolsos, confiasse que seriam cuidados, comeriam e se hospedariam. Foi isso que os mentirosos dizem e falam sobre salário. O obreiro é digno do seu salário, então eu tenho de ter 20 salários da igreja de pastor presidente, eu tenho de me aposentar recebendo 12 salários, 15 salários. Mentira, cafajestes. Mentira, canalhas. Estão mudando os textos. Então, repito, se eu tenho uma mentalidade rica, então eu posso me enriquecer financeiramente. O Criador me conceder que eu tenha 1 milhão, só que para fazer isso eu vou ter de fazer com vendas, eu vou ter de fazer com negócios. Eu não posso enriquecer do nada. Para eu enriquecer eu preciso pegar um pouquinho de cada pessoa, então eu tenho de fornecer um produto para essas pessoas. Eu tenho de vender uma marca, eu tenho de vender propagandas, eu tenho de vender produtos, eu tenho de negociar, eu tenho de fazer um ciclo financeiro, eu tenho de fazer algo do tipo. Mas aí eu vou fazer isso com o evangelho? Eu vou aproveitar a Bíblia para ameaçar as pessoas e pegar com o evangelho? Não, não posso fazer isso, não devo, mas outros fazem, Nicolete faz. Então, se eu não vou morrer pobre, porque eu tenho uma mentalidade rica, é compatível que eu consiga recurso, eu tive a chance de fazer isso na igreja, não fiz, como eu já disse, porque vi que é errado usar o evangelho para mentir, para ficar rico. Usar dízimos e oferta para juntar para mim, se eu pego um pouquinho de cada um e junto, é claro que eu vou ficar rico. Eu não pude juntar, porque Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Lucas, ninguém fez isso. Eu não pude fazer. Não culpo ninguém. E nem tenho inveja dos que têm riquezas. Entende? Como itinerante eu também não pude fazer. Marco Feliciano fez. Abílio fez. Muitos dos pregadores aí fizeram. Cobravam 20 mil para pregar, Marco Feliciano chegou a cobrar 40 mil, andavam com lençol, Marco Feliciano andou com lençol tirando ofertas, pegando cartão de crédito, pegando tudo das pessoas, e depois eles, que têm uma popularidade, pulam para ser deputado, para ganhar quase 50 mil. Então, até como eu estava vendo ontem um documentário, alguém falava, um candidato a presidente, os salários altos de políticos é uma forma de corrupção, é simplesmente uma injustiça, pessoas que trabalham muito e ganham pouquinho, e tem outros que praticamente não fazem nada e têm salários milionários, é uma corrupção, é uma nojeira. Imagina essa corrupção correndo dentro da igreja com consentimento de uma multidão de crentes, alimentando a ganância de homens que fazem marketing com o evangelho. Vê se você me entende. Então é isso aí, eu vou rezar, vou ser redundante e vou dizer... Eu fiz 7 cursos na área de engenharia civil, fiz curso de concreto pré-moldado e mestre de obras. Poderia liderar equipes, mas investi meu tempo com o evangelho pregando. Aparece muito Zé Ruela, filho de burro, e fica, vai evangelizar, sai desse canal, vai evangelizar. Eu já fiz, jumento, eu já fiz isso quase 30 anos, desde quase criança até 40 anos de idade. Estou abrindo mentes de pessoas aqui, entende? Eu cursei marketing também. Poderia ficar trabalhando com vendas, investir minha vida no evangelho. Eu sei fazer artes, desenhos, trabalho já há quase 10 anos com artes das empresas de HQs, de revistas em quadrinhos, os meus filhos e eu. Nós somos os melhores no que nós fazemos, sim. Estou fazendo isso porque preciso do pão. Ainda tem muitos que aparecem. Ô irmão, se o irmão fizesse um trabalhozinho santificado só na igreja, vai nessa, que tu vai morrer de fome, Lázaro. E vai acordar no céu de Abraão, ou então nos quintos dos infernos. Se eu não fizer um trabalho para mentir e dizer que Deus está pedindo uma coisa que não pede, colocando coisa no lugar de Deus e dizendo que estou servindo a Deus, e se eu não fizer algo prejudicando o meu próximo, atrapalhando o trabalho dele, tirando o pão dele, tirando os recursos dele, se não é contra a lei do meu país, então eu posso trabalhar de cabeça erguida sem problema nenhum, seja com o que for, né? Ok. Então, fazendo isso, a chance que eu tiver, se eu receber um convite, digamos, para fazer um programa de comédia, se esse programa não cometer iniquidade contra o Criador mentindo, e se isso não atrapalhar o meu próximo, e eu aceitar, desde criança que eu já fui palhaço de circo, então qual seria o problema? Se eu trabalhasse como, digamos, comediante, ou num programa de TV de comédia, e eu, do meu salário, eu pudesse ajudar pessoas carentes, pessoas que tivessem menos capacidade mental do que eu, para gerar recurso, e eu ajudasse. Eu estaria fazendo o quê? O que Jesus pediu. Um dia ele dizer, venha possuir o reino eterno preparado para você.
Porque eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. Quando foi que eu fiz? Quando você fez para os pequeninos. Estou convidando para você morar no céu por causa disso. É claro que é preciso crer primeiro. A salvação é pela fé em Jesus, ok. Mas quando tem a fé, vem as obras. O problema desse pessoal é que eles chamam as pessoas para as boas obras só para juntar dinheiro para eles. Então, eu, repito, amo o pobre, até porque Jesus foi pobre. E porque eu me amo também, materialmente, eu não juntei riqueza, como os apóstolos e os patriarcas não juntaram. Quer dizer, não vou dizer patriarca, não. Abraão era rico e tudo, pois servia a Marduk e trabalhava por dinheiro. Depois foi entender, compreender o Criador e sair andando pela fé. Mas, na verdade, eu vou dizer o seguinte. Jesus não se apresentava como rico, milionário. Ele fez até distinção, ele disse, olha, não faça acepção de pessoas. Se tiver uma pessoa sentada numa cadeira e chega um com anel no dedo, e você pedir a cadeira a ele para botar sentado o que está com anel, você está fazendo acepção de pessoa. Quando os discípulos admiraram as roupas dos homens da lei, dos líderes, e mostrou a Jesus, Jesus disse, não admire essas roupas deles. Esse tipo de gente mete vocês na prisão, ou seja, dizia que eles eram simples, humildes, e não tinha nada a ver com aquele povo que mostrava fileiras de pedras aqui no peito, no peitoral, na estola sacerdotal, com um chapéu na cabeça, sem nem ser da tribo de Levi. Estava usurpando da cadeira de Levi, quando nem era levita, era da tribo de Judá. Assim como esses homens estão usurpando que são abençoados de Deus. Era como Mike Murdock, é como Miles Moore, era como Morris Cerullo, é como Silas Malafaia, era como Jimmy Swagger, construindo patrimônios, Benny Hinn, com mansões gigantescas, Billy Graham, Associação Billy Graham, Franklin Graham, tudo juntando riquezas, em nome de Deus. E imagina que eu cheguei a admirar esses homens, esses canos de esgoto, pensando um dia que eram servos do Criador. Então, eu amo o pobre, o que eu abomino é o ingrato. É aquele infeliz que sabe que você é um guerreiro, que você gostaria de ter para cuidar dos outros. E ele não tem dó, simplesmente de ser ingrato com você, quando sabe que você, de boa mente, quis ser amigo, quis ajudar, quis fazer, e não tem dó nenhuma, e tem você por inimigo, como já aconteceu comigo várias vezes. E aí, o pobre ingrato, aí é uma merda mesmo, é um lixo, viu? Assim como o rico avarento e maligno é o mesmo lixo, mesma coisa. Entende? Então eu abomino também o pobre arrogante. Porque se eu tenho conhecimento, tem muita gente tola que me confunde com arrogante. Se eu tenho convicção das coisas, se eu tenho entendimento, se eu questiono as coisas, o que, por quê, como, quando, quem e onde, e se eu tenho direitos e deveres sobre questionamentos, sobre perguntar e sobre responder, eu não posso ser arrogante. A arrogância tem de ser medida com aquilo que está sendo mostrado para cada um. Tipo assim, eu fui pregador itinerante e questionaram a mim e disseram assim, você devia ter uma boa casa, mas mora aqui no morro, em São Paulo, aqui em Cubatão. Eu falei, mas eu estou divulgando o meu ministério. Né? Eu sou pregador do evangelho, não estou pregando marketing de vendas, não é? Aí muitos disseram, não é compatível, você é inteligente, mas não tem dinheiro. Eu disse, olha, mas o conhecimento que eu busquei foi para a vida eterna. Sobre o dinheiro, eu vou trabalhar com as minhas mãos de alguma forma, o meio que o pai mostrar, e vou gerar dinheiro. Né? Mas aí o seguinte, eu lembro que quando eu tive um acidente, eu tinha um carrinho que ainda tem, um Corsazinho velho, um Corsazinho 99, é o carro que eu tenho e está quebrado, vou consertar ele. Né? Aí quando eu tive um acidente, eu contraí umas dívidas, minha mãe disse, venda esse carro, meu filho, venda esse carro para pagar as contas, não adianta você querer mostrar uma coisa que você é que você não é. Aí eu falei, não, eu não posso vender o carro. Eu passei 8 anos a pé e eu pedi ao pai um carro porque eu tenho 4 pessoas. É eu, minha esposa e mais 2 filhos, então eu preciso do carro. Eu não estou sendo arrogante. Para conduzir essas pessoas eu preciso de um carro. E foi com esse carro que eu dei carona, levei gente para o hospital, fiz campanha de quilo. Então eu ficar com um carrinho velho. Mas o líder da igreja, que a mãezinha estava fazendo parte, tinha o melhor carro da cidade, uma Hilux. E mamãe até brincou
dizendo que alguém, numa piada, disse assim: olha, estão dizendo que o carro de um pastor era o melhor da cidade, e os irmãos disseram: estamos orando para Deus dar um avião. Então, tem gente que confunde as coisas. No meu caso, pegando um carrinho velho, sem ter dinheiro de prefeitura, sem ter um emprego fixo, apenas pregando, vendendo algum DVDzinho, botava uma gasolina, saía juntando 1 quilo de feijão, de arroz. As pessoas achavam que estava errado, os líderes achavam errado. E quando o carro quebrou, e quando eu me acidentei, e quando contraí umas dívidas, alguma pessoa que achou que eu ficar com o carro e não vender e ficar a pé para pagar as dívidas, que eu tinha de vender logo o carro, eu estava sendo arrogante. Então, as pessoas confundem as coisas. O que eu acho mesmo que é arrogante é uma pessoa que ela é igual a mim, né? Não tem mais nada do que o que eu tenho. Uma pessoa simples. O que tem mais do que eu só se for chifre. E ainda acha que é a pessoa melhor do mundo, acha que alguém que reduziu a vida a um nível irredutível, deixei de ser líder de igreja, deixei de ser itinerante, vim morar com pessoas boas, pessoas humildes, e falei para as pessoas: eu não bebo, mas eu amo quem bebe, eu não fumo, mas eu amo quem fuma, tem músicas que eu não gosto, mas eu não ligo, não me incomoda. Eu era criança, meu pai tinha um bar, eu não tenho problema com isso. O que eu acho, o que me incomoda são líderes evangélicos riquíssimos que pregam o nome de Deus e não reparte um pouco dessa riqueza com os carentes, mas fica pregando marketing, entende? E aí, depois de tudo isso, uma pessoa pobre igual eu me desprezar, até alguém que eu estenda a mão e dizer assim: eu não gosto desse cara aí não. Esse cara não fala nada de mal, está pronto só para servir, mas eu não gosto dele. Aí dá ódio, cara. Porque você se reduz a tudo e fica do lado deles, fica do lado das pessoas. Será que para eu agradar alguém, eu tenho de... Quantas vezes eu estou conversando com alguém, eu me ajoelho no chão e digo: eu tomo Deus como minha testemunha. Sabe que eu sou humilde, mas tem pessoas que me escolhem e dizem: esse cara aí eu não gosto, ele vai ser meu inimigo. Aí, cara, é para acabar. Mas eu sei por quê. Se eu fizesse parte de alguma milícia, com a escopeta na mão, com a 765, com a pistola automática 44, com um rifle, com a 12 na mão, fazendo as paradas, quando olhasse para as pessoas, e aí, meu patrão, o que é que você manda, meu patrão? E ficava se abrindo tudo, que nem umas cachorras, umas cadelas, né? Mas é um servo de Deus, então vamos atirar pedra nesse cara, né? Então, eu amo as pessoas pobres, mas o pobre ingrato e o arrogante, eu odeio totalmente, cara. Para mim, é pior do que um animal, né? Desculpa a minha franqueza, né? O Nicolete, ele é um marqueteiro da fé, não resta dúvida. Ele pode ser um líder, mas pastor ele não é. Jesus deu a credencial do pastor em João capítulo 10. Ele diz, no verso 10 em diante, se não me falha a memória, ele disse o seguinte: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse pessoal suga a vida das pessoas. Eles não ajudam as pessoas. Eles querem um pouquinho de cada um, que a pessoa nem note. Se sacrifique, mas seja por ele. Não é o Messias que se sacrifica pelas pessoas. E o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, conduz o rebanho, né, para onde tem pasto, onde tem água. Conduz o rebanho. E se for possível, guarda o rebanho, não deixa o rebanho preso, deixa guardadinho para eles dormirem. É a proteção da noite. Se tiver uma cerca, algum muro, alguma coisa, do curral das ovelhas para deixar eles guardadinhos, é para não entrar lobo, é para não entrar coiotes, é para não entrar animais predadores para pegar as ovelhas. Até protege com cães para espantar os animais, mas amanhã do dia eles abrem as porteiras e levam aonde tem água, aonde tem pasto, para que as ovelhas estejam lá. E cuida da vida das ovelhas. Isso é o bom pastor. Mas só quem faz isso é Jesus. Porque os próprios seres humanos que cuidam das ovelhas, eles vendem as ovelhas, eles matam as ovelhas, tosquiam as ovelhas, tiram a carne das ovelhas, a gordura das ovelhas, usam até o sangue das ovelhas, até os ossos das ovelhas, entende? Então, o único pastor mesmo é Jesus. Então, o Nicolete da vida, você pode olhar para esse cara é um marqueteiro, é um homem de negócios negociando com o evangelho. Gente, evangelho não é meio para pregar riqueza. Evangelho é boa notícia da vida eterna, ou seja, você estava distanciado de Deus, mas agora o Filho de Deus veio e proveio o meio, através dele que é a porta, através dele, do sacrifício dele, você ter acesso a Deus e ter a vida eterna. Isso não tem nada a ver com negócios, isso é separado. Se você está trabalhando no seu negócio e pedindo orientação ao Criador para você se dar bem no seu negócio e viver bem, está correto. Agora, aproveitar o evangelho e dizer: agora eu vou mudar de vida financeira. Onde é que já se viu isso? Não, na escritura não tem isso.
Não existe isso. Não tem esse modelo. É tanto que eles largam o evangelho e vão para a antiga lei, que quem cumprir com o mandamento e não cumprir com os demais, é maldito, está escrito. Né? Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se não me falha a memória, que aqui e ali, passa o tempo, a gente troca. Parece, como disse meu filho, cada lembrança que a gente tem, não é lembrança daquilo que está lá. A nossa mente vai refazendo aquele acontecimento e vai mudando, e a gente esquece. Eu sei que está escrito isso, que Paulo falou, que ele nos resgatou da maldição da lei. Porque a lei, se você não cumprir os 10 mandamentos, seria maldição. Então o que acontece? Eles vão lá para o Antigo Testamento para falar sobre pessoas que tiveram riquezas que não se compara com o sangue do Cordeiro. O que o Evangelho trouxe foi vida eterna para aqueles que acreditam no Messias. O Evangelho não oferece respaldo para a teologia da prosperidade. Essas pessoas que falam sobre mudar de vida financeira são tão mentirosas que sempre na história teve pessoas pobres nas igrejas, nos lugares. Jesus mesmo disse, os pobres sempre tereis convosco. Não foi? Quando ele estava na casa de Simão, estava debruçado em uma mesa de pedra que eles punham no centro. Aqui no Ceará, antigamente, era uma esteira de palha no chão. A gente sentava e comia com os pratos, a mesa era uma esteira no chão. Entende? Antigamente era uma mesa de pedra, eles pegavam a almofada, botavam no cotovelo, se reclinava e estava com os pés de lado. Foi aí, segundo os costumes bíblicos, que chegou a mulher, que era uma prostituta, e quebrou o vaso de alabastro, derramou nos pés de Jesus, chorava com as lágrimas nos pés de Jesus, enxugou com os cabelos, e quando Simão ignorou aquilo, Jesus falou e disse... Simão, cheguei na tua casa, não me deste ósculo santo, mas ela não cessou de beijar meus pés desde que chegou. Não me deste óleo para a cabeça, mas ela quebrou um perfume e derramou sobre mim, ungindo meu corpo para o meu sepultamento. Fazendo isto, ela estava me preparando, porque o filho do homem vai, né? E falar essas coisas o pessoal nem entendia quando ele dizia que ia partir. E o ladrãozinho da bolsa, o Judas, disse assim, que desperdício, esse vaso de alabastro podia ter sido vendido e partido com os pobres. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. Né? Então sempre tem pessoas pobres. Não era esse mesmo modelo no Antigo Testamento, no tabernáculo? Com o levita tinha o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro para comer junto com eles comida. Não era? Era. E essa igreja aí do Nicolete não é aquela igreja. E não é um segmento daquela igreja. Faz parte da grande prostituta, a Babilônia, a mãe das prostituições, que deu de beber a todas as nações com o vinho da ira da sua prostituição. Isso é muito claro. Por que eles não falam essas coisas claras? Só fala claramente, até certo ponto, essa questão de riquezas, né? Porque isso aí é bem polarizado. Eles ensinam, mas porque a riqueza vai para o lado deles, para os pobres não vai não, não tem. Então, meus queridos, deveria haver curso de marketing nas igrejas, é o meu parecer, e não usar a Bíblia como manual. Eu digo o seguinte, se eu ficar sendo líder de igreja a vida toda, eu ia dar curso de marketing para os irmãos, para abrir as mentes deles, ajudar a abrir, porque muitos já têm a mente aberta, né? Para ajudar eles a eles trabalharem nos seus negócios, nas suas vendas, eles prosperarem mais. Mas não ia misturar com o evangelho e dizer que Jesus tem um compromisso de cuidar dessa parte financeira, não. Desde o início é dito para trabalhar com o suor do rosto e comer o pão. E Paulo disse, essas mãos trabalharam fazendo tendas para não pesar ninguém. Então, é preciso fazermos isso, mas se tem alguém que tem problemas e não tem a mente igual a nossa, e está passando dificuldade e até fome, não podemos ignorar isso. Porque em Atos 4:30 em diante está escrito que a igreja primitiva cuidava de toda pessoa que e andava nas portas para ver quem precisava de pão. E os que tinham mais, vendendo propriedades, traziam o valor aos apóstolos para cuidar de cada um. E ninguém tinha necessidade de nada. Era 5.000 crentes. 3 com a primeira palavra de Pedro, depois mais 3.000, depois mais 2.000, durante as festas de Pentecostes, desde a festa da Páscoa para a festa de Pentecostes, né, da Páscoa à morte de Jesus, a festa de Pentecostes que juntou 42 nações para as colheitas lá, e seguiu naquelas festas e juntou uma multidão de gente. Né? Eu acho até, eu não sei se quem escreveu os evangelhos, se não deu uma exageradinha, mas o que está escrito lá, que ser muita gente com a pregação de uma pessoa analfabeta, mas tudo é possível para o Criador, para o Espírito do Criador. Então, acho que marketing e doutrina da igreja teria de ser separado.
mas estão misturando há muito tempo a teologia da prosperidade. E o interesse é próprio, não é para as pessoas de uma forma geral. Dizem que é apenas para atrair essas pessoas. Quem quer atrair a galinha, joga milho e não diz show, não é? Então, mas faz um show. Queridos, as igrejas, elas ganham em dízimos e ofertas e contribuições ainda voluntárias. Isso deveria ser para cuidar do líder, se fosse o modelo do Antigo Testamento, que na Nova Aliança não é assim. Não tinha um líder específico para tipo assim, eu sou o Pedro, aquele que Jesus disse que eu sou uma pedra pequena, né? Tu és Petros, fragmento de pedra. Sobre esta pedra, bloco rochoso, edificarei a minha igreja. Pedro, você vai... Então, eu serei um pastor, eu vou viver bem, igual a Bíblia falou, eu vou comprar uma casa na beira da praia e tudo, mas eu vou liderar a igreja. Não, nenhum deles teve regalia, teve dinheiro separado, teve recursos. Na igreja primitiva, todo mundo repartia segundo a carência de cada um, ninguém exibia essas coisas. Então, eu vejo na Escritura que assim como os levitas recebiam dízimos que não era dinheiro, era corte de foice. A palavra dízimo é corte de foice, é dizimar, é cortar. Trigo, cevada, coentro, cominho... Fosse os produtos da lavoura, fosse até animais, fosse carneiro, fosse os animais que fossem. Era para eles usarem esses dízimos que recebiam com o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. No meu entender, o modelo correto seria os líderes, o que eles recebem, repartir com os carentes da igreja. E contribuir os que têm mais e ajudar os que têm menos. Eu acredito no modelo da igreja primitiva, é a minha fé, eu acredito assim, né? E certamente... os líderes de igreja, de uma forma generalizada, que sempre concordaram comigo, disseram, você está certo, mas se eu fizer assim eu vou para a roça. Eu entendo eles também me entendem, né? O marketing evangélico, ele não funciona como povão, só com os líderes. Podem estarem certos. Esse pessoal, ele é um tipo assim, o Nicolete, esse cara de Foz do Iguaçu, esse cãozinho guloso. Ele diz, olha, é preciso mudar a mentalidade das pessoas. É errado dar esmola para as pessoas. Certamente ele diria que é errado dar Bolsa Família para as pessoas. Que desastre seria, né? Se retirasse recursos que foi conquistado pela luta das pessoas, benefícios, né? Aí ele diz assim, devemos mudar a mentalidade das pessoas. Só que aí tem um pretexto. Ele diz, traz as pessoas aqui 3 dias comigo para eu ajudar a mudar essa mentalidade. Ele quer que as pessoas vão até a igreja dele, em Foz do Iguaçu, para receber um ensino marqueteiro usando o evangelho junto, 3 dias, para as pessoas se empenharem em gerar dinheiro e dar 10% para ele. O que vai acontecer não é que essas pessoas vão prosperar. Essas pessoas vão cada vez ficar mais escravas e só ele vai prosperar. Porque ele está ensinando marketing no melhor lugar do mundo para as ovelhinhas, né? A ovelhinha só diz bé, né? Então é muito bom manipular essas pessoas. Mas não tem como essas pessoas prosperarem, até porque ele diz assim, você diz que um pastor não pode ser rico? Pode, um pastor pode ser rico, um crente pode ser rico. O que acontece é que, na minha opinião, eu só digo que esse Nicolete é o fodão mesmo, que ele é macho mesmo, que é o pica das galáxias. Se ele disser, rapaz, é o seguinte, eu tenho uma mente aberta, sei ganhar dinheiro, eu não quero dízimo e oferta de ninguém, e vou continuar rico e milionário sem receber dízimo e oferta de ninguém. Agora eu vou ensinar vocês também, igual eu, que não recebe dízimo e oferta, usando a minha fé, né, e tal, e vou ter muito dinheiro. Mas não vou misturar com o evangelho não. O evangelho é para a vida eterna, mas vou ensinar vocês a ter uma mente aberta, a trabalhar com venda, com negócio, a vocês gerarem recursos, eu vou ensinar. Beleza, mas aí, pô, é muito fácil, né, meu irmão? Você exibir que pode ser rico, mas aí você recebe dízimos e ofertas. Acabou, meu irmão, dá para ficar rico. Vai só ampliando a igreja, que é o fodão, é inteligente, é o cara que tem a mente aberta. Então, fica rico e fica milionário. Todos os líderes ficam. Eu duvido você ficar rico e milionário e exibir que é isso sem receber dízimo e oferta. Mas ensinar a sua igreja a ficar milionário sem ser pegando dízimo e oferta como líder e ter condição e dizer assim, os que têm mais ajudem os que têm menos. Aí eu aplaudo você. Aí eu digo que você é um verdadeiro pastor que está guiando as ovelhas e protegendo essas ovelhas. Mas se não for, é como disse Isaías, é cão guloso e só quer a sua parte. Então, abreviando, meus queridos, o que acontece? Jesus veio para dar vida e não solução para negócios e lucros. Não. Jesus, ele veio para dar vida. Ele disse, para isso eu vim,
para dar a vida por aqueles, né, que serão salvos. E ele até falou que muitos são chamados e poucos escolhidos. Ele não veio para fazer mudanças financeiras de pessoas, ele não veio para trabalhar com comércio e com negócio. Nunca! Nunca. Ele falou até exemplos de pessoas que administraram bens, pegaram talentos de banqueiros e negociaram. Sim, ele ensinou. Só que ele não trocou isso pela fé e nem disse que foi isso que Deus mandou que ele fizesse, ajudar as pessoas a usar talentos de banqueiro. Não, ele contou parábolas de diversas situações, envolvendo tudo, envolvendo viúva, envolvendo banqueiro, envolvendo um monte de pessoas. Mas ele não veio para ensinar marketing financeiro e mudar a vida das pessoas. O negócio que ele dizia, o negócio era do Pai, eram as coisas do Pai, e o Pai é Espírito, não era esse tipo de coisa. Pode estar certo disso. Ele até disse, olha como ele iria destruir o marketing: não junte tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome e os ladrões minam e roubam. O ladrão vai ter que roubar do Nicolete, porque o Nicolete tem. Mas se chegasse lá onde Jesus estava com Pedro, na casa de Pedro, mestre, pensamos pagar um imposto. Não tinha dinheiro lá guardado. Ele disse que fosse no rio pescar. Não tinha, ele não tinha juntado. Mas o Nicolete junta. Ele mostra num vídeo pegando pacotes. Aquilo deve ser virtual, nos pacotes de 100 jogando no chão. É uma montagem que faz, né? Mas o cara tem dinheiro. É claro que tem. Os que vendem evangelho têm. Judas teve. Nem que foi por um pouco de tempo. Se arrependeu, jogou as moedas fora, não teve jeito, tentou se enforcar, a corda quebrou, caiu, espalhou as suas entranhas. É mais ou menos isso que fala. Se arrebentou todo. Imagina o Nicolete da vida como vai se arrebentar. Nisso aí, a não ser que Jesus seja uma miragem, que Jesus seja uma quimera, seja uma ilusão, um personagem criado e não seja verdade. Se for, Nicolete estaria ferrado com esse marketing aí. Eu digo porque Judas aproveitou Jesus para ganhar umas moedinhas. Nicolete ganha muita grana, muito dinheiro com seu marketing. Eu digo o seguinte, o Nicolete, ele é um verdadeiro ateu. Esses ateus que estão aí, como o Antônio Miranda, por exemplo, como Newton César, do canal Demolidor de Mitos, Antônio Miranda, do Teologia Reversa, e, digamos, um Newton César, do canal Demolidor de Mitos, e um Jason Ferrer, Além da Fé, por exemplo, e alguns outros. Eu admiro o conhecimento desses caras. Eu não concordo com eles que não haja um criador, uma energia superior a alguém, sim. Mas o Deus da Bíblia, eu sou ateu junto com eles. Esse Deus da Bíblia, esse Deus negociador, isso aí eu não acredito. As religiões todas foram feitas por homens. Mas eu digo que um ateu de mão cheia é um Nicolete desse da vida. É um Silas Malafaia da vida. É um Edir Morcego da vida. O Silas Malacheia, eu entendo que ele tinha zelo mesmo pelo evangelho. E se tem uma coisa que eu concordo com ele, é a questão do aborto. Eu sou contra o aborto em todas as instâncias que você imaginar. Acho que a pior covardia do mundo, a pior falta de vergonha, falta de pudor, falta de empatia, falta de humanidade, falta de sabedoria, falta de algum senso de noção, é alguém abortar, querer abortar. Ah, não, mas tem a menina traumatizada, involuntária, blá, 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 blá. Tinha de haver uma forma. Tinha de cuidar dessas meninas, dessas pessoas, olha, aguarda um pouco, não, vamos fazer o seguinte, não é bom para a sua saúde, você vai ter síndrome de tanta coisa, muitas tentam até o suicídio quando fazem aborto, tem muita coisa contrária, muitos efeitos colaterais. Vamos pegar essa criança, temos associações, vamos cuidar dessa criança, a gente leva essa criança, cuida para alguém adotar, seja o que for, mas matar não. Mas enfim, isso eu concordo com o Silas, mas o Silas, hoje já há muito tempo, é um grande ateu. Esses homens, como o Valdemiro, são diabo. Eles não são servos do Criador. Se eles tivessem pudor, vergonha na cara, eles não diziam que um sabonete é ungido de Deus, que uma fronha é ungida de Deus, que um tijolinho é ungido de Deus, que um martelinho é ungido de Deus, que uma colher de pedreiro com símbolos maçônicos, como o Valdemiro faz. Não fazia esse tipo de macumba, não, sem desmerecer a macumba, não fazia esse tipo de indulgência dessas coisas. Isso são tudo uns ateus miseráveis, horríveis, perante os homens ricos e enriquecidos, perante Deus pobre, cego, surdo, nu, miserável, desgraçado e arrombado. Então, concluindo, meus queridos, já de saco cheio já de falar desses assuntos, mas esses assuntos não param, né? Jesus, os apóstolos, a igreja, qual deles foi rico? Hein? Jesus foi crucificado perante Pôncio Pilatos, com Dimas e Gestas ao seu lado, tido como ladrões. Paulo foi decapitado em Roma.
pela espada do imperador Nero. Mateus foi decapitado pela espada na Etiópia. Marcos arrastado por 2 cavalos nas ruas de Alexandria até morrer. Bartolomeu foi retirado a pele, vivo por ordem de um rei bárbaro. Tiago Menor, atirado pela janela do templo da porta chamada Formosa dos Fariseus, quebrou as pernas, mataram ele a pauladas. Lucas também foi morto. João foi atirado num tacho de óleo fervente e, saindo ileso, foi enviado para uma ilha chamada Patmos, com 80 anos de idade. O capítulo 11 de Hebreus diz: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, muitos não aceitando o livramento. Andaram errantes, famintos, maltrapilhos, se esconderam em cavernas, foram atirados lá no Coliseu de Roma, foram levados para a Santa Inquisição da Igreja Católica, mortos, coberto por peles de animais, devorado por feras, querendo alcançar a promessa de Deus. Foi essa a situação. Mas a situação de Nicolete é que esse povo deveria ser desprezado. Na verdade, a igreja verdadeira estaria do lado de Nera, de Caracalla, de Calígula, de Tibério César, de César Augusto, de todos os crápulas que foram imperadores de Roma. Então lá estaria, sim, o poder, o Constantino, o imperador que tinha o Império Cristão. Mas aqueles perseguidos, hoje pessoas que sofrem, se não tiver riquezas, é para ser abandonado. Tem um benefício, tira o benefício. Se tiver na rua, não dá nem uma esmola não, ensina a ser rico. Isso é um absurdo, isso é uma loucura, né? Então olha para Jesus, olha para os discípulos, rejeita eles, diga que não serve a Jesus, diga que não acredita nos apóstolos, nem nos pais da igreja depois dos apóstolos, diga que não faz parte da igreja primitiva, diga que essa igreja é da grande Babilônia, o comércio religioso, que quando ela cair, os negociantes vão chorar. Diga isso que é melhor. Então ele chama pessoas 3 dias para mudar a mentalidade. É para as pessoas depois continuar trabalhando para ele só. Porque ele não vai repartir dinheiro com essas pessoas. Vai apenas ensinar as pessoas a correrem mais atrás do dinheiro do que atrás de almas. Ele diz que há ladrões dentro da igreja que roubam do altar. Ou seja, mentindo, ele diz que aquela palavra do capítulo 3 de Malaquias e o capítulo 2, esta palavra é para vós, sacerdotes. Vocês rejeitaram o meu conhecimento, eu rejeitei vocês para não serem sacerdotes diante de mim. Vós me roubais, representando a nação toda. Vós, sacerdotes, me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. A alça estava na mão dos sacerdotes já com prata e ouro, porque não repartia com os carentes. Vocês me roubam, né? Toda a nação representada por eles, porque não repartia com os pobres. Quem roubava o Criador é quem não repartia com os pobres, entende? Aparta-te de mim, maldito, eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, você não repartiu o seu pão, o seu tempo, né, a sua ajuda, não repartiu comigo, então aparta-te de mim. É o que eles fazem, eles não ajudam as pessoas carentes, né? Então, mas aí ele diz o seguinte, essas pessoas dizem, quem não traz dinheiro, 10% do dinheiro para mim, está roubando a Deus, está tirando do altar, isso é do altar. Que merda de altar você está falando, cara? O nosso altar é o cordeiro. Não é mais com sangue de novilhos, não é com sangue de cordeiros aspergidos nas 4 pontas do altar. Não. Foi o próprio sangue derramado no madeiro que nos santificou, que nos justificou, que nos perdoou, que nos resgatou da maldição da lei e que nos deu a vida eterna. Não existe mais nada mais para ser oferecido. Não. É igual a música do Fernando Mendes. Fernando, como é o nome? Não é Fernando Mendes, é Dinaldo Mendes. O que posso agora eu te ofertar? Eu preciso tanto ofertar. Aí ele diz assim, a minha alma anseia em saber. O que posso agora eu te ofertar eu tão pouco tenho para te ofertar, tu mereces tanto receber. Te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida e o meu ser, te darei. O que ele quer é o seu ser para ele encher de alegria, dar a vida eterna, e ele te dando vida, você se vira. Ele vai ajudar você, é claro. Não se preocupe com o que vai haver de comer ou de vestir. Será que quando Jesus falou assim, ó, já que o Nicolete disse que odeia a pessoa pobre, a mentalidade pobre, não se preocupem pelo dia de amanhã, nem o que é a vez de comer, de beber ou de vestir, né?
Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida do lírio dos vales, homens de pequena fé. Se Ele cuida dos lírios dos vales que não tecem nem fias, dos passarinhos que não plantam nem colhem, quanto mais não cuidará de vós, homens de pequena fé. Só que essas pessoas de pequena fé que têm medo do futuro, que têm uma mente pequena, o Nicolete está pronto para ensinar essas pessoas a ter uma mentalidade avançada, a serem ricos, desde que deixe 10% na sua igreja para ele. Mas não ensinar as pessoas que forem ricas a repartir com os mais carentes, porque os carentes, ele diz, é que não é para dar esmola, não é para ajudar, é para ensinar todos a se tornarem mercenários. Então, meus queridos, já ficou muito longo, como sempre, é isso. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, né? Faz um comentário aí, diga o que você achou. Vamos tocar esse canal para frente. Um grande abraço, estamos juntos.